Vamos lá. Bom dia, pessoal. Esperar o nosso professor Felipe Marçal entrar para a gente começar o debate de hoje sobre fungibilidade recursal. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Aguardando Marçal. Bom, só fazer uns anúncios e uns avisos enquanto isso, enquanto a gente aguarda a entrada do professor Felipe. Semana que vem, dia 20, a gente vai ter o professor Marcelo Ribeiro. Ele vai falar sobre as normas fundamentais do processo civil. No dia 27, saudar a nossa Natália aqui. Felipe, tá dando aqui aguardando ainda, você tá com alguma dificuldade aí de entrar? Vamos ver de novo aqui, peraí. Dia 27 a gente vai ter o professor Eduardo José Costa, um juiz de São Paulo. Grande, E aí, Felipe. jogada? Tudo bem? Tranquilo? Tudo Tudo. ótimo. Só estava acabando de dar aqui uns recados. Eu tava ouvindo, só que eu não tava conseguindo entrar. Ah, tá. E Tem, dia 27 a gente vai ter o Eduardo José Costa, né, o juiz lá de São Paulo, excelente, que vai falar sobre tendências contemporâneas da imparcialidade do juiz. No dia 3, a confirmar ainda, só para saber se essa pandemia vai continuar ou não, a gente vai ter o professor Antônio do Passo Cabral, vai falar aqui na ESA mesmo sobre estabilidade no CPC. E hoje bom, hein? a gente tem a alegria, porra, é muita alegria de ter o nosso valoroso Felipe Marçal, mais conhecido como Justin Bieber, para aqueles que Pra convivem quem com não ele, conhece, que né? para quem o conhece, quem já conviveram com ele, já trabalharam com ele. Então, antes de fazer a apresentação do Felipe, saudar a nossa amiga Carol Zeda, que entrou aqui, a Natália, nossa coordenadora adjunta de processo. Dizer o seguinte, que esse tema, fungibilidade recursal, né, é um tema que merece uma releitura, principalmente após o CPC 2015, que a gente sempre trabalhava com aquele dogma de erro grosseiro, saber se era no mesmo prazo que o recurso foi interposto, se podia ser aproveitado. Né? Então, é um pouco isso que o Felipe vai falar hoje. Mas, fazendo uma apresentação aqui agora concreta do Felipe, saudar também meu amigo Marcelo Ribeiro, que vai estar com a gente aqui na semana que vem, uma honra. O Felipe, ele é doutorando pela Universidade Federal do Paraná. Vai me corrigindo se eu estiver errado, tá? Porque eu estou fazendo Tá. absolutamente sem roteiro, porque como a gente se conhece tanto, eu acho que eu sei um pouquinho da sua história, né? Ele é Você vai falar mestre, que você era meu veterano na faculdade? calma, ele é mestre pela UERJ em Direito Processual. Ele passou no concurso para oficial de justiça no tribunal, depois de um tempo foi trabalhar como assessor do desembargador Alexandre Câmara, onde lá ficou alguns bons anos e certamente ganhou uma bagagem impressionante. E hoje ele está alçando os voos maiores, vamos dizer assim, né? Largou a área pública e voltou à advocacia. Está trabalhando atualmente com o professor Anderson Schreiber. Né? E só que talvez a maior relevância do currículo do Felipe, e pouca gente sabe, e pouca gente Tem que sabe falar, disso, tem que ser dito. é o fato dele ter sido meu estagiário. Então, esse para mim sem dúvida, foi o melhor estagiário que eu tive. E hoje é aquela história, né, que o discípulo supera o mestre, e é um pouco disso. Porque eu lembro nas primeiras petições que eu revisei do Felipe, eu já vi um potencial absurdo, tipo, absurdo. Talvez a nossa Eu vou diferença de idade. chorar. Não, a nossa diferença de idade seja aí, sei lá, de uns 10, 12 anos, né? Mas assim, a primeira petição que ele fez, eu falei assim, cara, esse menino é gênio. Só que ele precisa ser moldado, porque eu vou dar um exemplo engraçado. Saudar a nossa Pantoja também, nossa Fernanda Pantoja. Ninguém sabe, pouca gente sabe disso, mas assim, teve uma vez que ele foi revisar eu pedi para ele fazer uma exceção de pré-executividade, né? Mas falei genericamente, Felipe, tem que fazer uma exceção de pré-executividade aqui. Aí veio a petição, a parte, né, veio oferecer objeção de executividade. Aí veio uma nota de rodapé no título.
da primeira página da petição, uma nota de rodapé gorda, desse tamanho, explicando, desde Barbosa Moreira, por que é objeção e não exceção de prescritividade. E aí eu falei, cara, esse cara é gênio, mas assim, não dá para petição, não dá para a gente fazer academicamente o que a gente, né, quer fazer. Mas enfim, a gente ficou, não sei quantos anos a gente trabalhou junto, mas foram, acho que pelo menos uns... Foram 2 anos e pouco. Uns 2, 3 anos, e eu aprendi muito com você, espero ter contribuído também com a tua formação. Mas então, vamos entrar ao tema agora. Primeiro, Calma, antes você tem que falar 2 coisas. Claro. Primeira, que você foi meu primeiro professor de processo, foi por causa de você que eu comecei a fazer o curso do Câmara. E segunda coisa, eu escolhi aqui esse cenário porque essa foto do, para quem não sabe, o pai do Marcelo, ele já jogou bola com o Bob Marley, ele é produtor musical. Aí essa foto é desse dia. É verdade. Então, o cenário tá homenageando o Masolão aí. É verdade, é verdade. A Carol já falando, não, é claro que é objeção, mas assim, eu achei engraçado, porque foi a primeira petição dele que eu li, e tinha uma nota de rodapé na primeira página da petição, que a nota de rodapé comia, meia página, explicando. Então foi engraçado. Mas vamos lá, então? Vamos. Então, bom, deixa eu fazer... O que acontece? Ah, tá, você quer começar? Pode começar. Eu queria só fazer uma provocação inicial, assim. Fala-se muito, né, em fungibilidade recursal, alguns autores também falam em conversibilidade, né? Eu queria que ao longo da sua exposição você fizesse essa diferenciação de fungibilidade e conversibilidade. Queria que você falasse um pouco também, a gente sabe que alguns dispositivos do CPC autorizam, né, essa, vou chamar de fungibilidade até aqui, tá? No sentido, o cara pediu a tutela cautelar, mas na verdade o juiz entendeu que era a tutela antecipada. No embargo de declaração com agravo interno. Então, queria que você primeiro situasse o tema para depois a gente entrar nas controvérsias. A palavra é sua. Beleza. Tá bom, valeu, Renato. O que acontece? A gente aprende sobre fungibilidade quando a gente vai estudar normalmente direito civil, né? A gente aprende bens fungíveis. A ideia da fungibilidade é de tanto faz. Quando eu tenho 2 bens fungíveis, não me interessa, indiferente qual deles eu recebo. Nosso melhor exemplo de fungibilidade é dinheiro. Tanto faz eu receber 2 moedas de R$1, uma nota de 2. Tanto faz eu receber 2 notas de 5, uma nota de 10. Por quê? São fungíveis. A forma não importa. O que importa é a substância. Certo? Bom, quando a gente entra no processo, a gente descobre que o nosso sistema recursal é bastante complexo. O professor Alexandre Câmara, até numa palestra final do ano passado, defendeu que a gente deveria ter, sei lá, 1 ou 2 tipos de recurso no máximo. A gente tem um monte de recursos. É um sistema muito difícil. Tem até gente que fala que ele é difícil para promover a seleção natural dos advogados, né? Mas eu não acho que a legislação tenha que promover a seleção natural de ninguém. Então, o que acontece? Lá no CPC de 39, a gente teve uma previsão de fungibilidade recursal. Qual era a ideia aqui? A ideia era, olha, se você erra o tipo recursal, que é difícil mesmo, se não houver má-fé, a gente pode aceitar o seu recurso errado. Tanto faz se você errar, certo? E aí a doutrina desenvolveu, à luz do CPC de 39, esses 2 requisitos clássicos da fungibilidade, que eram a ausência de má-fé e a ausência de erro grosseiro ou dúvida objetiva. Certo? Se a doutrina divergisse sobre qual tipo recursal adequado, não teria problema. Você podia errar, a jurisprudência admitia sem nenhuma discussão aquele recurso. Bom, acontece que no CPC de 73 saiu essa previsão do CPC de 39, mas a jurisprudência começou a aceitar ainda com os mesmos requisitos. No CPC de 2015, continuamos sem a previsão da fungibilidade, e a jurisprudência continuou a aceitar com os mesmos requisitos lá do CPC de 39. E aí um dia eu parei para pensar, bom, será que faz sentido? Será que a gente tem a mesma sistemática do CPC de 39 até hoje? E aí eu vi, primeira coisa, onde está a fungibilidade hoje no código, no CPC de 2015? Para a gente começar a trabalhar. Bom, me parece que a fungibilidade está lá na parte que trata de nulidades. O que acontece? Quando a gente escolhe qual tipo recursal a gente vai usar, o que a gente tem, na verdade, é um problema de forma, certo? O que a gente quer é interpor um recurso, essa é a substância. Se a gente vai usar agravo, apelação, embargo de declaração, RESP, RE, isso é a forma, isso está dentro do requisito formal de cabimento.
cabimento, portanto, é forma, beleza? E onde que a gente estuda forma no CPC de 2015? A gente estuda forma dentro das nulidades. Nulidade é uma sanção eventual, para usar a ideia lá do Cabral no livro dele, é uma sanção eventual, potencial, para quando a gente descumpre um requisito formal. Então, se a gente usa a forma errada, o CPC começa a ajudar a gente a acertar, a isso não ser um problema. Se a gente não conseguir acertar, lá no final, a gente pronuncia a nulidade desse ato, beleza? É por isso que a gente diz que se o ato alcança a finalidade, não há nulidade, mesmo com o erro de forma. Se não houver prejuízo, não há nulidade, mesmo com erro de forma. E aí a minha ideia é trazer isso para dentro do sistema recursal. Se o sistema recursal trabalha com essa escolha de formas, o erro de forma deve ser lido à luz do regime de nulidades, que tenta a todo momento sanar esse vício de forma e não proclamar nulidade. Só que, quando a gente trabalha com recurso, a gente virou a chavinha, porque a gente ainda pensa no regime do CPC de 39. A gente tem, portanto, para a fungibilidade, que é uma ideia de aproveitamento de recursos, a gente trabalha com um paradoxo do nosso regime de nulidades, que tenta a todo momento aproveitar isso. E o código ainda deu uma ajudinha, né? Quando unificou os prazos dos recursos, a exceção de embargos de declaração, para 15 dias, né? Sim, isso era outro problema, né? Falava-se que não era possível usar a fungibilidade quando a gente tinha prazos diferentes para recursos. Então, essa discussão hoje já até se perdeu, né? Porque o código deu essa ajuda. Justamente, a gente tem mais uma coisa. O código também deu uma ajuda quando ele traz para a gente um princípio de primazia de resolução do mérito. Bom, se é um princípio de primazia de resolução do mérito, a gente tem que, a todo momento, tentar deixar de lado os vícios formais para analisar o mérito. Então, toda essa sistemática do CPC de 2015 corrobora a ideia de que a gente não pode mais pensar a fungibilidade como a maior exceção do mundo, só se houver má-fé, se não houver má-fé, só se o erro não for grosseiro. Não tem erro grosseiro em nenhum outro lugar do código, entendeu? A gente não exige esse erro grosseiro em nenhum outro lugar do código para tratar das nulidades, né? Então, essa é a base normativa que eu acho que a gente tem que pensar. Aí vamos lá, respondendo a sua pergunta. Quando a fungibilidade surgiu, as pessoas interpretavam ela no sentido de conversibilidade. Para mim, não são sinônimos, tá? Eu adoto a ideia da professora Tereza Arruda Alvino, professor Alexandre Câmara, de que tem uma diferença entre conversão e fungibilidade. Perceba, quando eu falo de fungibilidade, tanto faz eu te dar moeda ou te dar nota. São a mesma coisa. Quando eu falo em conversibilidade, o que eu estaria fazendo é tentar transformar a sua moeda numa nota. Claro, os dois têm por trás uma ideia de aproveitar o que der. Mas eu ainda acho que eles não são diferentes. E é isso que eu vou tentar mostrar agora. Seria legal você, se puder depois, ao longo da exposição, dar um exemplo que você acha que, dentro da sua visão, é fungibilidade e o que é conversibilidade, se há exemplos no CPC, dentro daqueles que a gente já falou. Perfeito. Tá ótimo. Vou falar então agora. O que acontece? Me parece que a fungibilidade é maior, tá? A fungibilidade, ela deve ser a nossa regra geral. É assim que eu tenho entendido isso. Se não for possível a gente usar a fungibilidade, aí eu acho que a gente deve adotar a conversibilidade. Por quê? Porque a conversibilidade é mais trabalhosa. Na fungibilidade, você entrou com apelação, eu acho que é agravo, beleza, me dá essa apelação aqui, eu vou julgar como se a apelação fosse. Na conversibilidade, você entrou com agravo, eu quero que você transforme esse agravo numa apelação. Dá mais trabalho. Então, eu acho que a conversão ela deve ser a segunda hipótese. Mas qual a grande vantagem da conversão? A grande vantagem da conversão é que ela está prevista expressamente no código. Só que ela está prevista expressamente no código para alguns tipos recursais. Se você entra com embargo de declaração no tribunal, no âmbito do tribunal, contra uma decisão monocrática proferida só pelo relator, o código diz, caso esse relator ache que é a hipótese de agravo interno, ele te devolve para você converter os embargos no agravo interno. Beleza? Tem uma outra hipótese. Só para situar o pessoal, esse dispositivo que o Felipe está falando é o 1024, parágrafo 3º,
que permite, se Isso, o boa. relator entender que não é o caso de embargo de declaração, porque eventualmente não tem os vícios, assim, que a parte está atacando a própria decisão dele, ele vai, então, dar prazo de 5 dias, né, para ajustar para o agravo interno. Então, ele passa a receber esse recurso, poderia passar a receber esse recurso de embargos como agravo interno. É isso aí, perfeito. E a gente tem um outro exemplo, que também é muito bom. É o exemplo da conversão do RESP em RE. E vice-versa, né? O que acontece? O código fala que se você entra com um recurso especial para o STJ e o STJ entende que, na verdade, a discussão é constitucional, ele te devolve para você transformar o seu recurso especial em recurso extraordinário. Por quê? Porque o recurso extraordinário tem algumas outras peculiaridades, como a demonstração de repercussão geral, certo? E Perfeito. aí é que eu entro na ideia que eu quero mostrar. A fungibilidade, ela deve ser usada quando a gente não precisa de mais nada no recurso para que ele possa ser analisado pelo tribunal. Então, veja, o que eu tenho de diferença substancial entre apelação e agravo? Nada. Os dois têm o mesmo tipo de fundamentação, o que vai mudar é um ou outro detalhe de forma. O agravo é interposto direto no tribunal, eu preciso avisar lá embaixo. Eu preciso juntar as peças se não for processo eletrônico. Mas em substância mesmo, eles não têm diferença. No RESP, no RE, tem. Eu preciso demonstrar repercussão geral. Então, nesse caso, o meu RESP nunca vai ser suficiente para isso. Mas o código diz que eu posso transformá-lo num RE. Então, percebam que a ideia é a gente pensar. Eu não gosto de falar muito em princípio, porque princípio todo mundo tem algum na manga, né? Mas a ideia seria a gente pensar num princípio ou numa ideia de que a gente tem hoje um princípio de aproveitamento dos recursos. É um gênero do qual são espécies a fungibilidade e a conversibilidade. Então, nesse caso do STJ e STF, do 1032 e 1033, você acha que é uma conversibilidade? Para mim, é conversibilidade. Se você pegar os livros, muita gente trata isso como fungibilidade. E assim, se a gente entender a ideia por trás, que é um aproveitamento, até nem tem tanto prejuízo, né? Eu queria só fazer um comentário nesses artigos Claro. que você tocou no 1032 e no 1033, que como o professor Fred D fala, né, eles consagram a ideia do livre trânsito, do RESP e do RE. Né? Quando eu vi isso lá quando o código, enfim, a vigência do código, assim, até mesmo antes, na gestação do CPC, eu falei assim, cara, esse artigo é muito interessante para evitar um problema prático, né? Que é aquele famoso deixa que eu deixo, né? Você entra com RESP, e com RE. Aí o RESP, antigamente, o relator falava assim no STJ, não, a matéria é constitucional. Aí fulminava o teu RESP. Aí no Supremo, o ministro falava, não, isso aqui é violação reflexo. Aí ficava um limbo, um buraco negro. Ninguém julgava nada. Então, assim, isso eu acho que vem tentar sanar essa questão. E aí, pegando ainda esse gancho, eu queria te fazer uma provocação. Olha o nosso desembargador Alexandre Câmara dando a honra da presença na live. Mestre, para sempre o salve. chefinho, né? Você é a nossa referência, nosso mito, o papa do processo civil. Obrigado pela presença, pela audiência. Felipe, a provocação é a seguinte. Como é que você enxerga essa regra do livre trânsito, do 1032, 1033, à luz da súmula 126 do STJ, que é aquela súmula que diz basicamente o seguinte, olha, se o acordo não tiver fundamento infra e constitucional, se a parte não interpuser o RE, o resto é fulminado. Você acha que na prática existe algum risco do ministro no STJ olhar e falar, isso aqui tem fundamento constitucional, mas ele não interpôs RE, então eu vou aplicar a súmula? Quer dizer, transfigurar a finalidade do 1032 e 1033. Risco sempre tem, né? Eu tenho dito por aí que muitas vezes a gente não litiga contra outra parte, a gente litiga contra o judiciário, né? O judiciário está tão abarrotado que a solução, às vezes, é tentar fulminar tudo aquilo que não está perfeito. Isso é um problema. Mas, assim, eu acho que esses dispositivos são justamente a demonstração de que a gente tem que tentar, a todo momento, corrigir esses vícios de interposição e aproveitar o recurso. Se o cara já impugnou um determinado fundamento e errou a forma, beleza, vamos admitir. Se o cara impugnou o capítulo e ele errou a forma, beleza, vamos tentar admitir. A gente não pode ficar
A gente não pode transformar isso numa briga do judiciário contra o jurisdicionado, certo? A forma, ela é finalística hoje em dia, não é forma pela forma. A forma, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Permitir, no caso do recurso, permitir que o juiz conheça as razões da sua impugnação, permitir que a gente delimite qual foi o objeto da sua impugnação e permitir que a outra parte exerça o contraditório, que ela possa falar. Se tudo isso está preenchido, então o recurso alcançou a sua finalidade, ainda que ele tenha vindo pela forma errada. Se já é possível a gente aproveitá-lo assim, se já está tudo bonitinho assim, falamos em fungibilidade. Se precisa de um ou outro detalhe para complementar, porque na forma correta a gente entende que ainda há uma outra coisa a ser defendida, como, por exemplo, é o caso do RESP do RE, que eu preciso ainda demonstrar repercussão geral, aí é o argumento subsidiário. Aí a gente passa a conversibilidade. E é interessante a gente notar, só para fechar esse ponto, que isso é possível, e aí é o outro pulo do gato. Isso é possível porque a gente tem que começar a perceber que existe um microsistema recursal. A gente fala no código de microsistema de formação de padrões decisórios, a gente fala no código de um microsistema de resolução de casos repetitivos. A Sofia agora, Temer, né? There's only one Sofia. A Sofia agora está falando do microsistema de intervenção. Então a gente tem vários microsistemas. Fora do código, entre leis, a gente tem o microsistema da tutela coletiva, que mexe com o CDC e com a Lei de Ação Civil Pública. E por que então que a gente não pode falar no microsistema recursal? Eu acho que a gente deve falar isso. Então, os dispositivos que estão isolados num ou outro tipo recursal, eles devem ser utilizados em aproveitamento nos outros tipos recursais. Essa é a ideia de microsistema. Não é porque está num tipo que eu considero ele como excepcional. Se fosse excepcional, não dava para aproveitar. Regra 1 de hermenêutica, né? Normas excepcionais aplicam-se estritamente. Só naquele âmbito que a gente pensou. Se eu penso no microsistema, eu acabo com essa ideia. E é isso que eu acho que é uma sacada. Não, legal, estou totalmente de acordo. Agora, assim, com relação à questão da fungibilidade, a gente pode fazer um paralelo também com as ações possessórias, né? Quando a gente, por exemplo, está lá no código, se não me engano, acho que é 554, quando a gente entra, por exemplo, com um interdito proibitório, e aí no curso do interdito, enfim, há um esbulho, se transforma numa reintegração de posse, o juiz pode apreciar o caso independente do nome que você deu à petição. E nesse caso, me parece que ele não precisa converter em nada, ele já julga a situação de acordo, né, com o que foi ali delimitado e deduzido pela parte. Então, seria uma hipótese de fungibilidade. Sim, o código, em vários momentos, é isso. Ele tenta aproveitar, ele tenta falar, olha, não vamos deixar o direito material sem tutela por conta de uma questão formal. Não é para isso que existe a forma. Como eu disse, a forma existe para alcançar um objetivo. A gente tem essa ideia da fungibilidade. No CPC de 73 era expressa a fungibilidade entre tutela cautelar e satisfativa. Mesmo sem essa previsão, ainda tem gente defendendo no 2015. Eu acho que tem que defender mesmo. É justamente isso. Mão e contramão, né? Exatamente, não é de uma via só. A fungibilidade funciona sempre nessas duas vias. Então, eu acho que quando a gente conjuga todas essas ideias, a gente chega a um sistema fechadinho de recursos. E essa ideia do microsistema, ela vai ter reflexo em outras coisas. Causa madura, por exemplo, que só tem previsão na apelação, mas jurisprudência admite para o recurso ordinário constitucional. Tem muita gente que admite para o agravo de instrumento. Isso é possível se a gente pensa no microsistema. A gente faz na prática a ideia do microsistema sem falar dela, né? A gente já tem isso, me parece, subentendido. Agora, uma questão que eu queria que você abordasse também aqui é o seguinte, obviamente, a fungibilidade ou a conversibilidade não é aí uma carta em branco, um cheque em branco para poder salvar tudo, né? Então, eu consigo imaginar o seguinte, a gente pega, por exemplo, o microsistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Lá tem um artigo expresso, 198, inciso 2, salvo engano, que fala que todos os recursos naquela lei, né, referentes àquela lei, à exceção dos embargos de declaração, vão ser de 10 dias. E mais um detalhe, o prazo é corrido. E mais um detalhe, não tem prazo em dobro para o Ministério Público. E, enfim, então assim, nesses casos, a ideia da fungibilidade / conversibilidade não faria sentido nenhum, seria um erro grosseiro, né? Então, queria que você falasse um pouco mais dos casos de erro grosseiro à luz dessa fungibilidade.
Tá, vamos lá. Beleza. Começando assim, é que você pegou o caso mais extremo. Vamos começar pelo caso fácil. O caso fácil é aquele que a jurisprudência diz que o código prevê de forma expressa que aqui é agravo e aqui é apelação. Se você entrou com errado, erro grosseiro, tchau, você tem que aprender a ler. É meio essa a ideia, né? Bom, de novo, eu acho que essa premissa de erro grosseiro, ela acabou. Eu acho que assim, a gente não tem que mais pensar nela. Ainda que o código seja expresso, se não houver prejuízo para o contraditório, para ampla defesa, para a fundamentação das decisões, para a interpretação de qual capítulo impugnado, vamos aproveitar. Dá para cá, a gente julga. Ah, mas esse caso de apelação me prejudica. Se fosse agravo, eu poderia andar com o processo. Tranquilo, demonstrou um prejuízo? Dá para converter? Dá. Vamos transformar a apelação interposta no agravo, julgar o agravo para o processo seguir embaixo. Essa que é a ideia. No caso que você falou do ECA, que prevê que os recursos vão ser de 10 dias, aí o problema me parece que a gente sai da seara da fungibilidade. Por quê? Porque se eu escolho o tipo recursal do ECA, mas o prazo é outro, o que eu tenho é uma preclusão do direito de recorrer. Aí eu acho que cai por outro fundamento, entendeu? Se eu entro com agravo em 10 dias e era apelação em 10 dias, aí eu acho que não tem problema. Na verdade, foi esse o problema que surgiu lá atrás que fez a gente começar a falar em conversibilidade. Porque os recursos tinham prazos diferentes. Quando a gente tinha prazos diferentes, era mais difícil a gente permitir esse livre trânsito. Pois é, justamente por conta da preclusão. Mas hoje esse problema está bem reduzido. Entendeu? Então é assim que eu tento interpretar. E a gente pode pegar alguns exemplos, e eu vou te dar 2 exemplos assim só, porque até hoje se discute muito o recurso cabível em algumas situações, né? Hoje já tem algum razoável consenso, mas a gente pode pegar o exemplo da prestação de contas, né? Uma ação que tem Esse é um ótimo exemplo. Uma ação que tem 2 fases, a fase realmente saber se tem que prestar contas e depois a apuração, efetivamente. Né? Então, assim, a decisão da primeira fase... E a liquidação de sentença também, que sim, dá muita briga. A decisão da primeira fase. Tem doutrinador que entende que tem natureza de sentença e apelação. Agora, acho que a maioria da doutrina, com razoável acerto, entende que é agravo de instrumento. Vou te dar outro exemplo. A STJ bateu o martelo há pouco tempo, comparando de 73 com 2015, porque era isso. Mas ele ainda usou... mas ele usou os requisitos lá. Ele aplica a fungibilidade nesse caso, mas usando os requisitos do CPC de 39. Quer ver um outro exemplo? Ação de dissolução parcial de sociedade. Você tem uma dupla fase. Você tem a fase da dissolução e depois da quantificação lá do valor do sócio que vai se retirar. Então, essa primeira fase seria o quê? Seria agravo ou seria apelação? Para mim, parece agravo, mas se o cara entrar com apelação, não é um caso clássico de aproveitamento, enfim, fungibilidade, eu acho até de fungibilidade ou, eventualmente, conversibilidade. Eu acho que sim. Eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente tem que parar de pensar o CPC como assim, um dificultador, sei lá, algo para dificultar a vida do advogado. A gente tem que pensar que o CPC ele protege as partes, mas ele tem um espaço de erro. Ele não quer um advogado perfeito, ele não quer um juiz perfeito. Se ele esperasse que as partes fossem perfeitas, não haveria recurso. Se ele esperasse que os sujeitos processuais fossem perfeitos, não haveria espaço para a emenda da petição inicial. Ele sabe que o advogado erra. Se ele sabe que o advogado erra, vamos tentar aproveitar na medida do possível. Esses casos que são muito difíceis, que tem discussão de lei intertemporal também, quando a gente estava lá no gabinete, chegou um caso que era da lei de falências antiga, só que era um ato específico que talvez usasse a lei nova, e aí assim, foram assim, meses de discussão, só se dava para aproveitar o recurso ou não. Claro, isso aí foi quando a gente começou a pensar nessa ideia de aproveitamento. Faz sentido a gente ficar batendo cabeça em requisito do CPC de 39, se a gente tem princípio que consagra o máximo aproveitamento, se a gente tem um monte de dispositivo que permite esse aproveitamento de forma expressa, e eu acho que essa é a lógica construída do CPC.
Legal, eu acho até porque o código, né, como até a professora Teresa Rodalvin fala, né, ele é um mar de saneabilidade, né? O código está recheado de artigos, desde o artigo 4 que consagra a primazia de mérito, mas a gente pode pensar em várias situações, não só, e aí, inclusive na parte recursal, 932 parágrafo único, 1029 parágrafo terceiro, e vários outros dispositivos ao longo do código que justamente tentam evitar que essas que eu chamo assim de granadas hermenêuticas, essas bombas que ficam, enfim, que o judiciário usa, a jurisprudência defensiva usa para poder barrar os recursos, né? Evitam que se aprecie o mérito e se chegue a uma satisfação do direito, né? Agora, Nesse caso é bomba atômica a hermenêutica, né? É tipo bomba atômica. dizimar todos os recursos. Bomba atômica. Não vou nem entrar na questão de feriado local, porque aí a gente fugiria o tema muito, mas essa é uma decisão que, para mim, vai em sentido contrário à ideia de aproveitamento, de saneabilidade. Mas, enfim, isso é um tema para uma outra live. Agora, você já pensou, Felipe, assim, em eventuais repercussões práticas, ainda que apelação e agravo? Vamos pegar o exemplo da apelação e do agravo. 15 dias. Ok, a gente não tem problema com prazo. Mas você já imaginou eventuais necessidades de adaptação disso? Por exemplo, custas, recolhimento de custas, as custas são diferentes, algum outro requisito? Como é que você vê isso? Então, a gente pode até esbarrar numa outra... Claro, primeiro, qual o ideal? O ideal é que a gente unifique o regime, como eu já falei. Ao invés de ter agravo e apelação, bota tudo como agravo. Hoje em dia, com processo eletrônico, seria bastante fácil. Mesmo onde não tem processo eletrônico, o agravo também é fácil, é mais célere e tudo mais. De repente, transformar a apelação em instrumento. O professor Alexandre Câmara tem definido isso há algum tempo, como é lá em Portugal. Mas, enquanto a gente não tem isso, o que a gente pode fazer é, se a gente vir alguma diferença muito substancial, algum problema muito sério em aceitar a apelação no lugar do agravo, ou em aceitar o agravo no lugar da apelação, aí é isso, a gente dá um prazo para a parte transformar no jeito certo. Se tiver uma diferença de custas, beleza, recolha as custas, mas é que eu acho que, assim, normalmente a gente pode já unificar isso aí. Seria o ideal que as legislações unificassem isso, mas de todo modo, não me parece que o judiciário deva se preocupar com essas questões. Se chegou um agravo para ele e ele vai julgar como agravo, ele não tem que exigir que se recolham as custas da apelação. Pensar desse jeito é priorizar o aspecto uma formalidade tributário, total, né? uma formalidade desmedida, né? Pois é, ele já está exercendo a atividade, pelo valor que o Estado achou que era devido para aquele recurso errado, né? Não, e fora então, que o valor das custas, em alguns casos, pode até ser maior, eventualmente, em alguns tribunais. O valor do recurso, entre aspas, errado, que ele entrou, talvez os custos que ele recorreu possam ser até maior. E aí o argumento cairia sob o prisma da déficit para o erário, alguma coisa do tipo, né? Agora, Felipe, estão perguntando aqui, eu estou passando aqui, estou recebendo também por WhatsApp algumas perguntas, pedindo para você explicar um pouquinho melhor, cara, essa regra do 1032 e 1033 lá do STJ e do STF. Em quais situações, então, o ministro no STJ pode intimar a parte para ela adaptar o seu recurso, para demonstrar a repercussão geral, para ir para o Supremo e, de novo, vice-versa. Lá, como é que acontece no Supremo quando ele manda para o STJ? E quem dá a palavra final? Se é caso de competência do STJ ou do STF. Como você tinha falado, essa ideia desse dispositivo surgiu justamente por isso, porque muitas vezes eu entrava com os dois. Contra o mesmo capítulo de acórdão, eu entrava com dois recursos. Um no STJ para falar um fundamento infraconstitucional, outro no STF para falar do fundamento constitucional. Exemplo, se eu estava discutindo contraditório prévio, eu entrava no STJ para falar dos artigos 9, 9 e 10, eu entrava no STF para falar do artigo 5º da Constituição. Aí chegava nos dois tribunais, os meus recursos, o do STJ não era admitido porque ele falava que a ofensa era direta à Constituição, eu tinha que ir para o STF. No STF eles falavam que a ofensa era reflexa, eu tinha que ir pelo STJ. Os meus dois recursos caíam. Então o que o legislador fez? Exato, era tipo, assim, você explica isso para uma criança da quinta série, a criança vai falar que não tem o menor sentido, certo? Eu lembro até do professor Bedak falando numa palestra lá no Tribunal de Justiça, ele falou, tudo que você fala para um aluno de quinto período e o quinto período se choca, é porque tem alguma coisa errada. Vai para casa, vai pensar nisso, porque não faz sentido. E realmente isso não fazia sentido. E aí o que o código fez? Você entrou só no STJ, beleza.
Se o STJ acha que a ofensa é direta à Constituição, que não passa por nenhum dispositivo do CPC, nenhum dispositivo infraconstitucional, ele vai te intimar para você transformar o seu recurso no RE, ou seja, incluir uma preliminar de repercussão geral, impugnar algo a mais que esteja lá no dispositivo da Constituição que você não tenha falado aqui, e pronto, a gente manda para o STF. Entrou só no STF, o STF olhou e falou, olha, essa violação acontece primeiro a um dispositivo infraconstitucional, ele te devolve para você complementar e pronto, mandamos para o STJ. Se o STJ manda para o STF e o STF devolve, o STF tem a última palavra, vai ficar no STJ mesmo. É mais ou menos isso. A gente tem que trabalhar com essa ideia de máximo aproveitamento dos recursos. Dá para salvar? Beleza, vamos tentar salvar. Não é para o judiciário ficar brigando com o que está na lei, não é para o judiciário falar, eu não quero aceitar esse recurso porque o advogado tinha que estudar processo. Não, peraí, não é para isso que serve o processo civil, né? Aquela ideia de que o processualista quer... Como é que é? Você sabe talher de peixe, né? Dizem que... Acho que, assim, atribuem essa frase ao Bermudes. Eu não sei se realmente é dele, mas dizem que o processualista é um cara tão chato que ele deixa seu cliente morrer de fome, mas não autoriza ele comer peixe com talheres de carne. Porque ele vai no detalhe, encher o saco. Então, assim... É isso que está acontecendo. O judiciário está deixando o jurisdicionado morrer de fome porque ele não quer analisar o recurso com um talher do peixe. Ficou uma mistura, mas é isso. A Isis está perguntando aqui se na prática isso já está ocorrendo. Você já viu alguma decisão? Então, não. Eu ainda não vi nenhuma decisão que deixasse de falar de erro grosseiro e de dúvida objetiva, de ausência de má-fé. Eu ainda não vi, tá? Eu já passei isso para muitos colegas assessores do tribunal, já passei isso para alguns colegas advogados, mas eu ainda não vi isso de forma expressa. Porque, assim, convenhamos, o dia que essa ideia passar, a gente praticamente, por interpretação, por hermenêutica, a gente praticamente unifica um regime de recursos. Agora, caso... Só um parênteses, eu não sei se a Isis estava perguntando da sua ideia dos novos, vamos dizer assim, da ressignificação da fungibilidade, da boa-fé, aproveitamento, ou se era da regra do livre trânsito. Se for da regra do livre trânsito, eu já vi algumas decisões do STJ e do STF, mas é bem raro, tá? Porque exige, vamos combinar, uma grande de uma boa vontade do ministro lá em cima de olhar e falar, isso aqui tem cheiro constitucional, então intime-se para atualizar seu recurso, adequar seu recurso com repercussão geral, ou ele fulminar logo com base naquela súmula erradamente, na 126, né, que é um prato cheio para isso. Então, se for essa pergunta, está acontecendo, mas de modo bem módico, vamos dizer assim. A conversibilidade no STJ e no STF é mais difícil mesmo, é até engraçado. Antigamente, todos os recursos eram fulminados porque a gente falava que a matéria era constitucional ou infra, e agora sumiu, né? Deixou de ser um problema justamente porque o código manda aproveitar e aí tem que achar outro buraco na lei para fulminar tudo. A sensação que eu tenho é que cada vez que o legislador fecha uma porta, a jurisprudência defensiva abre uma janela. Então, assim, é muito louco. A gente vai fechando as portas ao longo, na evolução do direito processual e vão sempre achando umas saídas, né? Eu até brinco dizendo que daqui a pouco foram tantas já as intervenções do STJ no CPC que tem que sair um CPC 2015 tracinho anotado pelo STJ. Porque é o que eles querem que seja, né? É difícil, cara. A gente fica realmente batendo cabeça para fazer com que o recurso chegue lá. Acho que não é para isso que a gente tem um sistema assim. Mas também acho que o legislador perdeu essa grande oportunidade de unificar o regime, de facilitar. E se você olhar na exposição de motivos, fala, a ideia do código é simplificar o regime recursal. Nesse aspecto de tipos recursais, ele falhou. Ele deu muito certo quando ele ampliou a nossa base normativa justamente para aproveitar os recursos. Foi o que você falou. A ideia de primazia de resolução do mérito, a ideia de primazia de aproveitamento dos recursos, muita gente já extraía lá do CPC de 73. Tinha uma discussão no começo do código se o artigo 4º, que trata da primazia, trazia um princípio ou uma regra.
tinha gente que defendia que era só uma regra, que isso não era um princípio, não tinha irradiação, né? Mas alguns outros doutrinadores falavam, não, é princípio sim. É princípio porque tem história institucional. De onde vem essa história institucional? Vem que lá do CPC de 73 já tinha um monte de artigos que tratavam desse aproveitamento de atos, justamente no regime de nulidade, justamente lá na parte recursal, na emenda da petição inicial. Isso era a base legal que dava para a gente construir a história institucional desse princípio. Então, a gente tem uma sistemática no código muito forte que nos leva a aproveitar tudo isso. Dá um alô também para grandes processualistas, entrou aqui o Francisco Verbic, o nosso Fernando Cabral Filho, então são grandes referências no tema. Felipe, me corrija se eu estiver errado, tá? A gente pode pensar numa conversibilidade típica, né? Ou seja, naquelas hipóteses que o código regula expressamente, e aí a gente teria essa dos embargos de declaração por agravo interno e do livre trânsito, né? Perfeito. Pelo menos são as duas que me vêm à cabeça rapidamente assim. O que você propõe, a grosso modo, vamos dizer assim, seria uma conversibilidade atípica, né? Ou seja, mesmo em situações em que não tem expressa previsão de conversão, se não houvesse prejuízo à luz do sistema de nulidade, seria possível aproveitar o recurso. É isso? É mais ou menos isso. Mas veja, antes da gente... que assim, eu acho que se não tiver prejuízo, você nem precisa chegar a converter. Se tiver algum prejuízo, e esse prejuízo for sanável pela conversão, aí é exatamente isso que você falou. É uma hipótese de conversibilidade atípica, por conta daquela ideia de microsistemas. E veja, tem alguns doutrinadores que falam até em princípio da conversão. Se é um princípio, a própria ideia de ser um princípio da conversibilidade faz com que irradie para fora das previsões expressas. Então, é justamente isso, é ver que a conversão ela não é só naquelas hipóteses que o código expressamente previu. Tem que ser usada para outras coisas. Você escreveu um artigo na Repro sobre isso, né? Eu Na revista escrevi de processo. isso. Aí depois que eu escrevi, eu ainda pensei nessa ideia de microsistema de recursos, que eu acho que essa ideia de microsistema fecha bastante a ideia. De um lado, a gente tem a sistema... São três vértices, né, que eu acho que levam a gente a essa conclusão. O vértice do regime de nulidades, que tenta aproveitar ao máximo os atos. Se não for possível, a gente sana os vícios, em última ratio, né, última alternativa é a gente proclamar a nulidade, a inadmissibilidade formal do ato. O outro vértice é o princípio da primazia de resolução do mérito, que muita gente fala que a nulidade está dentro dele. E o terceiro vértice é essa ideia de microsistema de recursos, que permite um intercâmbio dessas normas que a gente trataria como excepcionais, falando aí dessa conversibilidade atípica. E como você gosta de falar, eu ainda incluiria um molho aí nessa mistura aí, nesses três vértices, que é a boa-fé, né? Porque, veja, se todos que participam do processo têm que ter boa-fé, têm que se comportar com boa-fé, artigo 5º, né? Será que não viola a boa-fé numa situação em que o recurso foi interposto no prazo, não há nenhum prejuízo em ser admitido aquele recurso daquela forma, onde o argumento de barrar é só para eliminar a quantidade e não tem nenhum racional lógico para você impedir o exame daquela questão? Então, eu consigo enxergar também aí um tripé ou quadripé, vamos dizer assim, da boa-fé. Eu acho que a Carol está escrevendo sobre isso, né, na tese dela de doutorado, a Carol Zeda, e talvez eu acho que é uma questão, realmente, será que a ideia hoje de fungibilidade, conversibilidade, não perpassa muito também sobre uma ressignificação da boa-fé? Sim, com certeza. Perceba, lá no CPC de 39, a ausência de má-fé era um requisito, só que a gente partia da premissa de que o cara estava, quando ele interpunha o recurso errado, que ele estava agindo de má-fé. Esse argumento cai quando a gente unifica os prazos. O simples fato de você unificar os prazos já faz com que a boa-fé, que segundo a doutrina já é a premissa, se reforce, entendeu? E aí a Carol já trata um pouco disso quando ela fala da boa-fé no interesse, quando ela fala, de interesse recursal na dissertação, e agora ela vai tratar da boa-fé aí na tese. Eu acho que ela vai acabar conjugando alguma coisa sobre isso, porque ela está tratando da incidência da boa-fé em todos os aspectos do processo civil, tanto na perspectiva do advogado quanto na perspectiva do judiciário. Legal. Então, assim,
Acho que é mais um núcleo forte, um foco forte para a gente extrair isso. Agora, Felipe, a gente tem uns 5, 7 minutos finais aí. Eu queria que você sintetizasse as suas ideias, né? E realmente reafirmando alguns exemplos que a gente já falou aqui, só para o pessoal que entrou agora no decorrer da live entender quais seriam as hipóteses que o código já prevê expressamente e as suas ideias que permitiriam, mesmo em situações, vamos chamar assim, atípicas, para o aproveitamento desses recursos. Vamos fazer um fecho aí a nossa live. Tá, vamos lá. A ideia era a seguinte: a fungibilidade existia no CPC de 39 com alguns requisitos muito específicos. Ausência de má-fé, ausência de erro grosseiro, que nada mais era do que a dúvida objetiva. A doutrina não se entendia. A gente, desde o CPC de 39 até hoje, mantém os mesmos requisitos, sem perceber que o pano de fundo inteiro mudou. A gente tem novos princípios, como a primazia de resolução do mérito, a gente tem uma nova sistemática de nulidades que traz para a gente subprincípios dentro da nulidade e a gente precisa reinterpretar a fungibilidade à luz do CPC de 2015. Fungibilidade é um mecanismo que a gente tem para corrigir um erro de forma entre os tipos recursais. Então, a gente tem que ler um instituto sobre aproveitamento de atos formalmente errados à luz do regime de nulidades que manda a todo momento você tentar sanar o vício, a todo momento você tentar aproveitar o ato, certo? Isso faz com que a gente esqueça esses requisitos e passe a olhar os requisitos da nulidade. Atingiu a finalidade? Não tem prejuízo? Dá para aproveitar? Se der, a gente usa a fungibilidade. Se não der, a gente parte para o argumento subsidiário, que é o da conversibilidade. E aí, como você falou, temos hipóteses de conversão que são expressas no código, como dos embargos de declaração contra a decisão monocrática para agravo interno, do RESP para o RE e vice-versa. Então, essas são hipóteses típicas, mas partindo de uma premissa de que a gente tem um microsistema recursal, essas hipóteses também podem servir para outros casos, como agravo de instrumento e apelação, se não for possível aplicar fungibilidade. Então, para mim, é fungibilidade em primeiro, que a gente recebe o recurso errado sem precisar transformar no certo, beleza? Que é o caso das ações possessórias, né? Isso, a gente não manda mudar, a gente não manda emendar, a gente recebe ótimo. E eventualmente da tutela cautelar para tutela antecipada, em que, a rigor, os juízes também recebem uma pela outra, sem exigir complementação, né? Ou eventual acréscimo para adequar. É isso. E aí, se não der para fazer isso sem adequação, a gente parte para a subsidiária, que é a conversão. Na conversão, a gente manda transformar um recurso errado no recurso que é o certo. Aí você adequa um outro detalhe. Por quê? Porque com isso, a gente não quer a forma pela forma. A gente quer usar o recurso certo porque ele nos dá alguma garantia que no recurso errado não tem. Ou é uma questão de mais contraditório, ou é uma questão de mais argumentação, ou é uma questão de, sei lá, algum outro detalhe. Eu vou ter o direito de sustentar, que para mim está dentro do contraditório. Aí beleza, aí a gente converte. Aí a gente aproveita isso, entendeu? Tá, Essa é a ideia geral. E deixa eu te fazer uma provocação final. Isso aí é vamos dizer assim, uma inconfidência. Eu não sei se o nosso mestre Alexandre Câmara ainda está aqui na live, ele passou mais cedo, mas vamos imaginar lá no gabinete, né? Você está lá no gabinete, houve um deferimento de uma tutela provisória em primeiro grau, né? E a parte apela da tutela provisória. Vamos chamar assim um erro grosseiro, porque o código prevê expressamente no 1015.1 o agravo, né? Você recebeu uma apelação contra uma tutela. Tá? Qual era a orientação no gabinete? Vamos receber essa apelação como agravo? Só completar. Como agravo. Tá. Ou vamos fulminar porque é claramente um erro grosseiro. Que a minha preocupação é que pessoas com mente aberta, processualistas, enfim, com a veia acadêmica também de um modo geral, conseguem separar bem essas situações e fazer uma releitura do erro grosseiro, da boa-fé, da primazia de mérito. Mas o dia a dia prático, a selva do tribunal, eu tenho muito medo de chegar uma apelação contra uma tutela e o cara falar, não, veja bem, é primazia de mérito, é boa-fé, é mesmo prazo e tal, e aceitar. Então, o que você via enquanto assessor e o que você continua vendo de fora agora como advogado? Tá.
primeira coisa é que, assim, o professor Alexandre Câmara, apesar dele ser bastante arrojado em algumas ideias na academia, ele é um magistrado. E ele sempre, ele até escreveu sobre padrões decisórios, sobre jurisprudência. Então, assim, muita coisa que ele academicamente sustenta, ele não pode defender no tribunal porque já há uma jurisprudência consolidada. Ele faz a ressalva de opinião e tudo mais. Mas, assim, muita coisa ele segue porque ele entende que há uma hierarquia no judiciário e a gente tem que seguir a jurisprudência para não gerar essa instabilidade, certo? Mas, assim, nesse ponto específico da apelação contra a tutela, eu acho que esse é um exemplo ótimo para a gente usar. Porque, veja, qual o prejuízo que eu vou ter de aceitar uma apelação nesse caso? Ainda não teve nem citação do réu. O réu não tem absolutamente nenhum prejuízo com esse processo com esse recurso essa decisão ser discutida por apelação. Nenhum. Eu não vou atrasar a vida do réu, eu não vou suprimir direito de resposta do réu, eu não vou prejudicar o réu de nenhuma forma. Eu deixo a apelação subir, julgo a apelação, devolvo e vai seguir o processo. Perfeito. Mas, se houvesse algum prejuízo, a gente falava, ó, baixa essa apelação aí, mas eu vou ficar com essa cópia. Eu vou ficar com essa cópia desses autos porque eu vou julgar isso como se fosse um agravinho. Entendeu? Essa que deveria ser a ideia. Outro exemplo muito bom é o seguinte, a gente já viu isso lá no gabinete. A gente proferiu uma decisão monocrática, a gente não, né? O desembargador Alexandre Câmara. Ele proferiu uma decisão monocrática. Contra essa decisão monocrática, em vez da parte entrar com agravo interno, ela entrou com agravo de instrumento. E aí, beleza. A princípio, a gente aplica a ideia de erro grosseiro, fulmina isso. Mas veja, não teve nenhum prejuízo, porque o agravo de instrumento veio no mesmo prazo, veio para o mesmo relator, porque foi distribuído por dependência, né, por prevenção, e não tem nenhum prejuízo para a outra parte. A outra parte sabe qual é a decisão que está sendo impugnada, a outra parte vai ter prazo para se manifestar, a sistemática é absolutamente a mesma coisa. Ah, o agravo interno admite reconsideração da decisão, o agravo de instrumento também. Então, nesse caso, não tem nenhum problema de eu receber o agravo de instrumento no lugar do agravo interno. Ah, eu acho que tem. Beleza, transforma. Encarta isso lá nos autos, julga como agravo interno. Aí é a conversão. Eu acho que isso daria uma boa tese de doutorado, né? Porque... É um capítulo da minha. Tá ali dentro. Assim, eu vou falar agora como advogado. A gente tem mais 3 minutos, assim, eu vou falar como advogado. Se eu vejo a parte contrária entrar com agravo de instrumento contra a decisão monocrática do relator, nossa, eu boto um Arial 30, erro grosseiro, não conhecimento do agravo de instrumento, eu não tenho dúvida nenhuma. Apesar de, academicamente, entender que não há um prejuízo. Mas aí perpassa para a questão jurisprudência defensiva versus aproveitamento dos atos, boa-fé, conversibilidade. Qual é o sentido daquilo lá? É julgar ou é eliminar recurso? Me parece que hoje, numa realidade prática de tribunal, 99,9% desses casos aí iam ser fulminados, esse agravo no instrumento contra o agravo interno. 99,9%. Mas, talvez, algumas decisões nessa linha que você falou sejam importantes para se provocar uma releitura do erro grosseiro, à luz de um sistema de saneabilidade. Eu acho que a gente, como você falou, aí tem o tripé, o quadripé, que já dá munição, já tem um caldo argumentativo para a gente defender. Por que eu vou fulminar nesse caso? Porque é erro grosseiro? Mas e a finalidade não foi atingida? Se precisa de algum ajuste, manda converter. Ou a finalidade é matar recurso? Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que perceber que esse regime de tipos recursais, ele não existe para isso. Ele não existe para ficar matando recurso na sua origem, na raiz dele. A ideia é justamente permitir... Quando a gente tem um tipo diferente, existe um propósito para isso. Ou para a gente poder discutir mais coisa, ou para a gente poder não travar o processo. Sempre tem uma finalidade por trás. A ideia, portanto, é perceber que essa finalidade pode ser alcançada também no tipo errado e perceber que essa finalidade ela deve ser tutelada pela conversão quando ela faltar no tipo errado. Então, a gente troca o tipo quando tiver alguma finalidade que não estava lá protegida no tipo errado.
Com isso a gente salva. É difícil? É difícil. Precisa de uma mudança de cultura? Precisa. Estava lendo outro dia um artigo do professor Gustavo Osna sobre essa ideia aqui, de mudança de cultura. Gustavo passou por aqui. Um minuto. Sobre essa mudança de cultura, né? Ele fala, olha, a mudança de cultura leva um tempo. Ele estava falando sobre negócios jurídicos processuais. A mudança de cultura leva um tempo. A gente ainda vai ter que se acostumar com a ideia de aproveitamento recursal. Perceber que o código não quer mais essa jurisprudência defensiva. Isso passa por uma mudança de cultura do advogado, uma mudança de cultura do judiciário. Os dois têm que se tocar que a ideia não é mais a gente ganhar o processo por causa uma filigrana processual, entendeu? Não, eu sei que é tentador, né? Não, mas sim, eu concordo. Há uma evolução flagrante. Esse artigo do Gustavo Osna, que é muito bom, ele faz 3 notas sobre os negócios jurídicos processuais, algo do tipo, e ele analisa exatamente isso. Antigamente, no passado, era impensável escolher o perito, as partes escolheram o perito. Que isso? Tirar esse poder do juiz? Se falar isso há 20 anos atrás, o nego te dá um tiro. Mas hoje é perfeitamente possível, e assim como várias outras situações de negócio que a gente tem que deixar para uma outra live. Mas, cara, obrigado, Felipe. Realmente, cara, agradeço, jogador. Você além de um grande processualista, é um irmão. Porra, eu acho que o tempo que a gente trabalhou junto foi, enfim, pavimentou a nossa amizade. E, para quem não sabe, a gente se fala diariamente, discutindo assuntos de nossas teses de doutorado. E o Felipe realmente é um cara diferenciado, fora da curva. Obrigado, eu vou deixar a live salva, tá? Obrigado, jogador, pelo convite. Obrigado a Esa também. E sempre que precisar, estamos aí. Tá, fiquem em casa, se cuidem, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, jogador.